Agradeço a intervenção e as palavras de Vossa Excelência e passo nesse momento ao próximo inscrito. Se faça justiça, é um dos parlamentares mais presentes aqui na casa e também estava ansioso pela presença do ministro aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, como acho que todos nós, pela importância do cargo que ocupa. E passo agora, então, ao deputado Zaratini para que faça uso da palavra, por favor. Muito obrigado, presidente. Queria cumprimentar aqui o ministro Raul Jungmann, comandante da Marinha Eduardo Leal Ferreira, comandante da Aeronáutica Nivaldo Rossato, deputado Luiz Carlos Rauli. Ministro, nós estamos vivendo uma situação de violência no país, de verdadeira desagregação e desorganização das forças de segurança interna. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, a situação que se prevê no Rio de Janeiro com a redução, aliás, um corte de salarial por conta de aumento da contribuição previdenciária de 30%, tudo isso prevê que nós vamos ter problemas maiores. Eu considero que, concordo com a sua fala plenamente, no sentido de que nós não devemos insistir, perseverar ou aumentar a participação das Forças Armadas nessa questão. Mas me parece que isso tem que, ao manter essa ideia, nós precisamos exigir que o governo tome medidas urgentes em relação ao combate ao crime organizado em nosso país, através das forças estaduais, com apoio dos recursos federais, que não as Forças Armadas. Porque não adianta a gente falar que somos contra a participação das Forças Armadas se nós não tivermos uma definição do governo do que vai fazer. E a situação é caótica, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em muitos lugares. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma situação de conjuntura internacional que aquele mundo da colaboração, aquele mundo da paz mundial, aquele mundo está deixando de existir. Aquela situação está mudando. Eu sugeriria, inclusive ao senhor e a todos que aqui estão, que assistisse ao filme Snowden. Só para conhecer Snowden, trata daquele agente da CIA que desertou e que entregou uma série de documentos à imprensa e que mostra o quanto é agressiva a política que não é de defesa de outros países, que é a política de intromissão em outros países. Então, se nós aqui fomos tratar os atrasos do nosso programa de defesa, e aqui nós não falamos do programa de defesa cibernética, se nós formos tratar de forma na normalidade, significa entender que nosso país vai se tornar a cada dia mais vulnerável. Porque esses outros países ou outras forças internacionais não estão de brincadeira. E nós estamos aqui com um contingenciamento orçamentário, com uma discussão. Então joga mais 2 anos, 3 anos, 10 anos, e nós não temos equipamentos de defesa suficientes para prover. Então, eu acredito que nós temos 300 bilhões de dólares de reserva. Não é possível que não se possa separar uma parte para aplicar nos planos de defesa. Não é possível isso. Não é possível. Agora nós tivemos uma repatriação de recursos do exterior que trouxe, acho que cerca de 60 bilhões, é isso? 50 e poucos bilhões para o país, de dinheiro de afortunados. E eles não chiaram, não reclamaram. Nós podemos cobrar impostos sobre as grandes fortunas e podemos garantir recursos para a defesa nacional que são estratégicos. Outra questão que me parece importante, a questão da Previdência. A Previdência, inclusive foi mudado na Constituição de servidores militares para militares. É um outro sistema. Então, eu acho que colocar essa discussão, como insistentemente o governo coloca através da imprensa, só cria mais problemas. Mais problemas. Eu acho que o governo deveria claramente afastar isso, se é que o senhor nos informou aqui, se isso, e eu acredito nas suas palavras, deve afastar peremptoriamente essa questão da discussão. Porque foi falado aqui, as chamadas carreiras típicas de Estado estão, algumas delas ganhando muito acima do teto. Caso de juízes aí, 80% ganham acima do teto constitucional.
E as Forças Armadas não têm nem essa condição. Então, é uma verdadeira vergonha o que se faz em não considerar efetivamente a política salarial das Forças Armadas como uma política de carreira típica de Estado. Então, eu acredito que isso também tenha que ser revisto. Por fim, eu acho que era importante, senhor ministro, não só fazer nessa casa, e amanhã no nosso seminário nós vamos tratar disso, mas eu acho que era importante o Ministério da Defesa abrir um fórum de discussão sobre a política industrial de defesa. Nós não estamos praticando a política industrial de defesa. Eu não vou me alongar aqui, até porque meu tempo acabou. Mas, efetivamente, não se pratica a lei como ela foi concebida. E nós estamos fazendo compras de empresas que não estão classificadas na estratégia de defesa, compras feitas fora do país, sem os critérios de promover a nossa indústria. E isso é fundamental que a gente resolva, porque não adianta reformar a lei se nem a lei ela é aplicada corretamente. Então, eu acredito que o senhor, queria sugerir ao senhor que convocasse um fórum de discussão no âmbito do Ministério sobre a aplicação da lei da Base Industrial de Defesa, da Empresa Estratégica de Defesa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.